Estamos de volta com o nosso Todo Seu e dando sequência à nossa série sobre as rainhas que marcaram a história. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer mais um passeio pela realeza. Nós iniciamos a série falando sobre a Rainha Vitória, você se lembra? Depois foi a vez da Rainha Maria Antonieta e hoje nós vamos explorar a dinastia do Antigo Egito para conhecer um pouco mais sobre a Rainha Nefertiti. Quem vem nos falar sobre ela é nossa parceira já, que volta com egiptologia, que é uma das minhas grandes paixões, a egiptóloga Flávia Haddad. E aí, Flávia, tá boa, meu amor? Obrigado por ter vindo, querida. Não, se levante. Maior prazer, que isso? Olha, você me disse que vinha tipo Indiana Jones, mas você tá tão bonita nesse pretinho que eu acho que não é nada, absolutamente nada básico. Nada básico. Bonita como sempre. Imagina, obrigada. Vamos começar, Flávia, com uma coisa simplista, né? Quem foi Nefertiti? Então, Nefertiti, ela foi uma rainha do Antigo Egito. Ela fez parte da 18ª dinastia no Novo Império e ela se torna conhecida historicamente quando ela se casa com o faraó Akenaton, que é o mais enigmático de todos os faraós. Se peitou todo mundo, esse cara é louco. Eu fico imaginando. Akenaton, ele começou o seu governo tranquilo. Os primeiros 5 anos dele, ele respeitou as tradições. A gente tem que lembrar que as tradições egípcias, quando ele foi coroado em 1359 aproximadamente, o Egito... Antes de Cristo. Tudo antes de Cristo, há 3.300 anos atrás. Quando ele foi coroado, o Egito já tinha 1.500 anos, 2.000 anos de tradição. E o cara quebra tudo e muda tudo. Ele quebra tudo. Após o 5º ano, nós temos que entender que no Novo Império, o que aconteceu? Vamos entender o quadro daquele período para poder entender as modificações que ele fez. Porque era um Estado politeísta. Totalmente politeísta, sendo que naquele momento, no Novo Império, naquele período, o grande Deus era o Deus Amon, que era o Deus tutelar, faraônico. E já existiam alguns problemas com o clero de Amon, que seria o grande sacerdote, porque ele se tornou o segundo homem mais rico e mais poderoso do Egito após o faraó. Então, nós vemos que dinastias anteriores a Akenaton já tiveram problemas políticos com o grande sacerdote. Akenaton toma o poder e o pai de Akenaton é o título que ele se dá após o 7º ano. O seu nome era Amenhotep IV e é mais conhecido como Amenofis, que também é certo, que é a versão grega do nome Amenhotep. O pai de Amenofis IV, que era Amenofis III, ele já tem uma queda, uma certa atenção ao deus Ré. Tanto que o próprio filho dele, Akenaton, ele estuda no templo do deus Ré e não no templo do deus Amon. Porque Akenaton não foi preparado para ser faraó. A grande personalidade era de Nefertiti, não era de Akenaton. A genialidade de Akenaton está na grande revolução artística que ele fez. Ele mudou o conceito completamente. Completamente. Primeiro, a religião. Ele acabou com todos os deuses. Acabou com todos os deuses, fechou todos os templos, impõe o deus Aton, que era um deus que já existia, era uma derivação de Re-Arakti. E o que aconteceu? O Re-Arakti teve uma derivação de nome, se tornou Aton, que a representação era um sol. Com os raios. A única grande diferença é que vocês reparem que nos raios do sol vai ter sempre uma mãozinha, que é a diferença do deus Ré. Nós estamos com a imagem nós estamos com a imagem dos dois, do casal. Exatamente. Aí nós já vemos o sol com os raios, que é a representação de Aton, e nós vemos Akenaton e Nefertiti. É o casal real com os filhos, é a expressão da arte amarniana, onde ocorre uma liberação de formas, substituindo aquela severidade, a imobilidade da arte egípcia tradicional. Aí é a semana do modernismo aqui no Brasil. Mudaram tudo.
cara foi impecável. Ele mudou, ele foi completamente diferente. Agora, por que Nefertiti, que é como se fala, né, se tornou tão legendária? Ela se tornou conhecida publicamente, significa, saiu do livro de história a partir de 1912, quando um arqueólogo alemão, Ludwig Borchardt, descobriu o busto de Nefertiti, que é uma obra de arte. Está na Alemanha até hoje, no Museu lá de Exatamente. Berlim, e pessoal do Egito querendo de volta. Nossa, agora mesmo em maio, Zahi Hawass já subiu no poder de novo e se tornou ministro das Antiguidades. Hawass briga o tempo inteiro, é nosso, roubaram, enfim. Olha aí, ó. Olha, é uma beleza. É importante dizer que esse busto de Nefertiti tem 47 centímetros e pesa 20 quilos. Nossa! Pesa 20 quilos, ela é feita de calcário e não tem o olho esquerdo. Não é que se perdeu, o próprio busto não tem. Ah, é? Eu pensei que isso é um busto enigmático de várias coisas. E um deles é que ela não tem o olho esquerdo. O busto não tem um olho esquerdo, não é que caiu. Por que isso, Flávio? Olha, gostaríamos muito de encontrar o escultor que se chamava Tutmosis, que foi na casa dele que foi encontrado esse busto em Tel El Amarna, que era a antiga Quetaton, a cidade. E Nefertiti, além da beleza que a gente ficou conhecido hoje, ela tinha uma personalidade enorme. Nefertiti, ela teve um papel importantíssimo no Egito, na área política e religiosa. Os documentos da época atestam a presença dela em todas as reuniões políticas e religiosas do país. E muitas vezes Akhenaton não ia. E quem ia era Nefertiti. Que interessante isso. Agora, tem essa máxima que eu acho até discutível, que atrás de um grande homem vem sempre uma grande mulher. Pelo contrário, está do lado. Então o homem vai atrás, né? Na melhor das hipóteses. E o marido dela, na verdade, foi um famosíssimo, louco, modificador da atitude comportamental, de tudo do Egito, foi um grande homem. E o faraó mais enigmático com mesmo. 17 anos de reinado. Não foram 60, hein? E tomando pancada. E tomando pancada, né? Agora, por que esse casal resolveu mudar radicalmente? Acredita-se que eles mudaram, principalmente quem começou... Essa coisa política que você falou. Política. Agora, a arte, é aí que nós identificamos a genialidade de Akhenaton. A arte amarniana, como a gente chama, ela é simplesmente maravilhosa. E só existiu enquanto Akhenaton era vivo. Quando ele morreu, a arte volta, as tradições artísticas do Egito retomam, como os deuses voltam, porque a religião de Aton, a religião de Akhenaton, não deu certo porque ele não explicava uma das maiores angústias do egípcio, que era a morte. Na religião de Aton, o que não tinha vida, não tinha explicação. Ponto. Então a noite não tinha explicação, a morte não tinha explicação, sendo que a religião egípcia, se nós vermos, é baseada na mumificação, na vida após a morte, que seria a vida eterna para eles. Anubis o tempo inteiro ali. Exatamente, né? Osíris. E simplesmente eles não tinham mais. E outra coisa, a religião de Akhenaton, o povo egípcio estava acostumado a ter os deuses como se fala, eu esqueci a palavra agora. O povo egípcio estava acostumado a se dirigir aos deuses. Akhenaton, ele muda isso. Ninguém podia se dirigir. Deus, só podia ser um. Não, ninguém podia se dirigir a Aton. Só ele. A população tinha que fazer o culto ao faraó. Gente, isso é absolutismo do mais impecável. Agora, a Amenhotep IV, ou Amenofis, desde aquela época, existem sociedades secretas que foram criadas, que depois se transformaram em religião, como, por exemplo, o Rosacrucianismo. Exatamente, que ele é o cabeça, né? O Amenhotep IV, naquela época dele, foi criado. Hoje, os Rosacruzes vêm daquela época. Eu fui me interessar isso quando eu estava lá e eu fiquei sabendo. Eu cheguei a ir até ter uma biblioteca direcionada a várias coisas, e
uma religião, uma filosofia, eu respeito muito, no qual eu vi na capa a representação de Akhenaton. Seria interessantíssimo eu poder conhecer e saber todo o trabalho que eles fazem em torno disso. Quando a gente estava conversando aqui em off, você disse que tinha, no intervalo comercial, você disse que tinha trazido uma fotografia dele, né? Trouxe. Mas estamos batendo papo aqui, ele deve ter passado, eu não vi, porque nós estamos conversando. Será? Com toda certeza. Não sei. Exatamente, essa foto de... Que é andrógena essa foto. Exatamente, essa foto não é essa escultura. Essa escultura é andrógena, é a única escultura de Akhenaton no qual ele está assexuado na foto, é o único faraó assexuado, diríamos assim. E nós vemos muito bem a arte amarniana através das coxas de Akhenaton, meio rechonchudas, diríamos. Uma cintura, o ventre, é claramente a arte amarniana. Aí está, bonitinho. Eu queria ficar continuando aqui com você, porque eu adoro egiptologia. Você sabe, eu te confessei isso publicamente. Mas tanta coisa para mostrar e boa. Você fica aí com a gente, você vai ver quanta coisa boa vai acontecer. Nós estamos recebendo mais uma vez a egiptóloga Flávia Haddad, que é parceira nossa quando o assunto é Egito. E na próxima você vem vestida de Indiana Jones. Prometo. Tá bom? Obrigado, meu amor. Ninguém me pega na próxima. Obrigado, amor. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Ficar mais bonita assim, não tenha dúvida. Obrigada.